Eu li 10 livros em janeiro, comprei alguns para os meus clubes e para as minhas próximas leituras, e também vou mostrar para vocês hoje o que eu pretendo ler em fevereiro. Enfim, é um breve resumão do que aconteceu em janeiro. Eu sou a Cláudia e bem-vindos à Encruzilhada dos Livros. Bem, em janeiro eu li bastante porque eu machuquei meu tornozelo e fiquei de molho. Então o que a gente faz quando a gente está de molho? A gente lê. Eu produzi menos vídeos porque, enfim, o trampo de levantar, sentar e ficar um tempão sentado com a perna pro ar, assim, tipo na cadeira, sabe? No escritório ficava um pouco complicado. Então, eu produzi menos vídeos, mas eu li bastante. Vamos começar então com um livro que eu escolhi para abrir o ano, que foi o... Esse aqui não está disponível em português, o The Service Berry. É, a berry é a frutinha, né? A frutinha de serviço, a frutinha que rende serviço, abundância e reciprocidade no mundo natural, de Robin Wall Kimmerer, que é autora de um livro famoso que está disponível em português, o Braiding Sweetgrass, que eu quero ler, e que eu fiquei com vontade de ler depois de ler. Esse aqui é pequenininho, né? Um livrinho que eu achei tão lindinho. Olha só aqui na contracapa dizendo que todo florescer é mútuo. E o livro é lindo, é cheio de ilustração. Essa autora é uma cientista, ela é professora de biologia de meio ambiente, environmental biology, biologia ambiental, e ela é fundadora do Centro para Povos Nativos e o Meio Ambiente. E esse livro aqui, é todo fofinho, tá todo riscadinho já. Ela desenvolve ela apresenta essa, acho que é o grande uh, ponto de partida filosófico dela, que aparentemente é o que faz o Braiding Sweetgrass, que eu não lembro o nome em português, mas eu vou colocar para vocês, em que, enfim, o mundo natural é abundante e é feito de reciprocidade. Eu escolhi esse livro pensando assim, vou ler uma coisa bonita e uma mensagem positiva, e porque esse ano, né, vamos começar o ano bem. Então eu peguei esse, mas é claro que ela vai fazer uma comparação com como nós organizamos nossa sociedade e como é difícil, você assim, gente, a gente faz tudo errado, né? Então assim, ela faz umas críticas bem fortes a como a gente pensa a forma natural da humanidade se organizar e que, enfim, que culminou no capitalismo como a gente conhece hoje, que é aquela coisa da troca, da oferta e demanda e da escassez, enfim, que toda a economia nossa é baseada na escassez, né? Em que o preço das coisas é baseado no quanto as pessoas desejam e o quão escasso é aquele recurso. E ela diz que, enfim, a natureza funciona de uma forma bem diferente, né? Em que existe abundância e a gente cresce nessa abundância. E ela fala assim muito que não tem, que mesmo quando a gente pensa em termos de generosidade, de uma mentalidade capitalista em relação a favores e generosidade, às vezes a gente pensa muito em termos de toma lá da cá, né? Você ajuda uma pessoa esperando receber uma ajuda, enfim, você dá alguma coisa esperando receber algo em troca. E que isso é meio que... você está absorvendo a forma, você está usando a mesma lógica capitalista para pensar em termos de troca, mas aqui, na verdade, a natureza, ela, eu tenho de sobra, eu entrego para a natureza, eu entrego para os passarinhos, né? Então, assim, essa plantinha aqui dá um monte de frutinho e aí os passarinhos vêm e aí esses mesmos passarinhos são os que vão alimentar não só a árvore que entregou, mas toda a comunidade. E se essa árvore que não fez os frutinhos tiver dificuldade, ela vai tirar da terra, que enfim, onde... Enfim, ela vai falar de como que o ecossistema, né? Como que a nossa, o ambiente, a lógica da natureza não é a lógica da escassez capitalista, é uma lógica de realmente de oferecer o que a gente tem e contar que a natureza vai nos permitir, vai nos ajudar também quando a gente precisar. Enfim, trocando em super miúdos, né? O que ela fala. Então, assim, é um livro lindo. Ela vai dizer, é que eu tenho aqui um coraçãozinho. O que ela diz aqui no meu coraçãozinho? A competição faz sentido se a unidade evolutiva é o indivíduo, mas quando, na verdade, quando a gente está pensando no grupo, na evolução do grupo, competição não faz sentido, cooperação faz mais sentido. E na cooperação, a gente não está falando só de sobrevivência, a gente está falando de realmente de
de superação e de, enfim, do bem do grupo, né? Enfim, é um livro lindo, 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 fofucho, amei. Sabe aquela leitura que você fica assim? Porque ela é legal que ela é cientista e ela tá falando de desenvolvimentos de populações e ela discute assim em termos de modelo, sabe? Como que a gente poderia usar isso para pensar a nossa humanidade, para pensar as nossas sociedades. Assim, lindão, fofinho, pequenininho e gostei bastante. Quero ler o próximo dela, que é o Braiding Sweetgrass, que é na verdade foi o anterior, é antes desse aqui, em que ela fala bastante dos conhecimentos das populações indígenas. Daí eu recebi do editor um ARC, né, que é uma cópia avançada, para assim, adiantada de leitura, e eu recebi a cópia em francês do The Surgeon's Daughter, da Audrey Blake. Pelo que eu vi, não tem disponível essa série em português. Nossa, eu tinha uma cópia dele em inglês porque eu li o primeiro, então esse aqui é a continuação. São 2 livros e conta a história dessa moça que, numa Inglaterra, durante a peste bubônica, ela é salva por esse cirurgião, né, esse cientista maluco, e ela vai, enfim, ela vai crescer com ele acaba criando ela, e ela vai aprender coisas de medicina, né? Então ela vai se transformar numa boa médica assistente desse médico, numa época em que a medicina está se estabilizando, enfim, tipo, assim, você tem que roubar cadáver para fazer experimento, aquela coisa toda. E eu não posso falar muito mais porque esse aqui é o segundo livro, que é ela estudando medicina, ela vai para Itália estudar medicina. E, enfim, aí a gente vai seguir um pouco a história dela. É uma ficção histórica, né? Então a gente vai aprender sobre o princípio da medicina, como que algumas coisas que a gente. Como que a pesquisa inova na medicina e como que muitos pesquisadores, especialmente nesse começo, tinham que enfrentar dificuldades de convencer que só a tradição não resolve os problemas e, enfim, lidar. A gente vê muito dessa tensão entre tradições médicas contra inovações médicas. E, claro, a gente vai ver bastante o papel da mulher, né, em como que mulheres inteligentes e capacitadas tinham dificuldade de conseguir se desenvolver na profissão e exercer a profissão. Então a gente vai acompanhar essa personagem lidando com isso. Então, assim, é um livro que não tem. É um livro de ação, de movimento, tem coisas acontecendo. Então, assim, não é um livro reflexivo, né? Não é um livro histórico, mas é uma ficção histórica realmente em volta dessa personagem. Então, é um livro legal. Para mim é um livro 3 estrelas, no sentido de que é um livro legal, não tem nenhum problema. Não é fantástico, não é genial, mas é um livro bacana de ler. Então, eu curti A Filha do Cirurgião. O próximo eu não tenho a cópia aqui, foi o The Bell Jar, da Sylvia Plath, que em português está disponível como A Redoma de Vidro. Eu não tenho, porque enfim, eu li da biblioteca. E é um livro de 63, um livro difícil, pequenininho, e um livro difícil. Foi um livro que essa autora escreveu e pouco tempo depois ela decidiu não mais viver. E é um livro que conta a história dessa moça nos anos 60, se eu não me engano, 50, 60. Ela quer ser escritora, ela conseguiu uma bolsa de estudos, enfim, tipo como é que chama? Estágio. Ela tá fazendo um estágio nessas revistas e ela tá fazendo cursos. E é tudo muito assim, o papel da mulher, né? Que são revistas femininas. E ela quer escrever coisas diferentes, mas, enfim, você tem todas aquelas mulheres bonecas bonitas. Uma coisa meio Mad Men, né? Lembra aquela série? A vibe Mad Men, assim. E ela vai degringolando, assim, a saúde mental dela ela vai perdendo o controle da vida mental dela. Assim. Então, coisas acontecem que não são legais, acontecem situações que não ajudam, né? Então, esse livro me fez pensar muito no livro que inspirou o filme com o Nicholson, o Cuckoo's Nest, né? One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eu não lembro o título em português, mas eu vou botar a capa aqui. Mas que o Cuckoo's Nest é a vida de um homem, né? Que tá lidando com a instituição
da saúde mental nessa época, com todos os problemas, né, que ocorriam, e aí que a gente tem uma mulher meio que passando por isso. E a gente vai ver coisas como tratamentos antigos para a saúde mental que envolviam assim, eu tô triste, eu tô sempre triste, ou minha mãe falou que você quer que você fique melhor, que praticar eletrochoque, né? Eu fiquei chocada de ver depois dando uma olhada, que na verdade ainda existe esse tipo de terapia, só que aparentemente é uma coisa bem mais controlada, é uma coisa tipo em casos específicos, né? Mas nessa época que a gente tá vendo uma personagem enfim, todo mundo, se você tá um pouquinho fora do padrão, passa pelo eletrochoque. Então a gente vai ver um pouco dessa dificuldade, dessa vida dessa personagem, e a gente vai acompanhando bem junto dela, assim, então a gente vê conforme ela vai perdendo o grip, né? Ela vai perdendo o controle dela. É um livro que me fez pensar em alguns filmes, como Jeanne Dielman, que é um filme francês que é muito bom, mas enfim, não é para todo mundo, porque é um filme super lento em que a gente acompanha essa personagem que ela vai repetindo, a gente vai acompanhar, ela vai cortar o ovinho dela, assim, a gente vai acompanhar todo o processo de cortar o ovinho várias vezes, assim, de pelar ovo, né? E a gente vai vendo conforme ela vai perdendo a mente dela, conforme as pequenas rotinas vão se modificando, assim, vão se alterando, e você vai vendo o estresse da personagem se manifestando na forma como ela vai fazendo as coisas. Então é um livro que me fez pensar nesse filme também, que enfim, é um livro sobre saúde mental. E é um livro pesado, não é um livro facinho de ler, apesar de ser um livro bastante curto. Gostei, é um livro excelente e bastante intenso também. E eu ouvi muito audiobook também. Então, assim, quando a gente se machuca, né? Quando a gente tá, enfim, janeiro, esse período machucada, cansada. Cansada, assim, eu não tô fazendo exercício, não tô fazendo nada, mas cada coisinha que eu faço é um trampo, né? Você tem que ir, você vai preparar um café, você tem que, né, se preparar, se controlar e fazer. Enfim, é um período difícil. E eu chegava no final do dia, tô indo dormir, tipo, 7h30 da noite, eu já tô com sono. E eu ouvi muito audiobook, né? Então, em janeiro, eu ouvi muito audiobook. Pra relaxar, eu fazia meu quebra-cabeça e ouvindo audiobooks, né? Os audiolivros. Então, eu fico olhando assim, mas é que eu tô olhando minhas notas. Eu ouvi 3 audiobooks. O primeiro que eu ouvi foi, não disponível em português, o Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me, da Whoopi Goldberg, da atriz. E então são pequenos pedaços, né? Bits and Pieces, pedacinhos da vida, assim. A vida da mãe dela, do irmão e dela. Então, são reflexões sobre crescer com essa família, entre a mãe e o irmão, e como que foi a experiência de perder a mãe e o irmão, e se encontrar como atriz nesse período. Então, assim, ela tem outras memoirs, ela tem outras biografias que ela fez dela, que eu não ouvi. Eu quis ouvir essa porque, enfim, é a Whoopi, né? Eu não conhecia o trabalho dela como narradora de audiolivro, e, enfim, e é a Whoopi narrando o próprio livro. E meio assim, é uma coisa interessante, assim, tem hora que me pareceu um pouco forçado, um pouco de atuação, sabe? Meio como me senti ouvindo a narração do RuPaul no último livro que eu ouvi dele, em que umas risadas, umas coisas meio forçadas em alguns momentos, mas em geral é como se você estivesse na sala com a Whoopi Goldberg te contando da vida dela. Particularmente eu achei interessante o fato de que ela fala de uma forma muito honesta e muito sincera sobre a relação dela com drogas, né? Sobre a experiência dela nos anos 60, 70 de consumir drogas e como que ela saiu disso, como que foi ela se dá conta de que isso não era uma coisa que servia. Enfim, a gente já falando de uma outra época, né? De uma coisa que não a servia. Ela fala muito abertamente das coisas que ela sabe que não foram muito boas, enfim, como que ela criou a filha, em algumas coisas que ela acha que ela não fez corretamente, mas tudo muito leve, muito. Ela fala de coisas bem pesadas, mas de uma forma bem
bem pragmática, assim. Então foi interessante, foi um livro, se eu não lembro quantas estrelas eu dei nele, mas é um livro recente de 2024 e que foi uma leitura, foi uma escuta interessante, da Whoopi Goldberg. Já o próximo eu não curti muito, foi o Ready Player One, que em português está disponível como Jogador Número 1, do Ernest Cline. Ah, ok, vamos, assim, de cara vou dizer, escutem a minha opinião com um salzinho, assim, né, com cuidado, porque eu não sou. Tem uma série de tópicos que eu não curto muito. Tá, a gente está acompanhando a história desse rapaz que está num futuro distópico em que uma pessoa morreu, né? Esse cara morreu, que é um. Seria tipo, ele foi o cara que criou um espaço virtual em que todo mundo vive nesse espaço virtual. Então, assim, a Terra tá detonada, não tem, mas tá todo mundo mal, assim, natureza, enfim, tá tudo horroroso. E aí a gente vive, os seres humanos fazem tudo nesse mundo virtual. Então, por exemplo, se eu vou para escola, eu tenho que entrar nesse mundo virtual. E ele desenvolveu uma tecnologia que te permite sentir o mundo virtual também. E aí, como o mundo lá fora tá um horror, todo mundo vive nesse mundo virtual e eles vivem no que eles chamam de stacks, né? Então é como se fossem umas favelas, mas umas favelas empilhadas, assim, em que você tem pequenos núcleos familiares, são caixotes, assim. E você tem esse menino que recebe a notícia, isso é logo no começo do livro, né? É só ele é criado pelas tias, se eu não me engano. A mãe faleceu e ele frequenta a escola e ele é um nerdzinho, ele gosta né, de computadores, ele conserta, ele se vira, mas ele é pobre de maré, então ele tá sempre coletando partes e ele até tá interessante, ele tá fazendo as coisas dele. E aí esse cara, que foi o cara que criou esse ambiente virtual, ele morre. No testamento dele, ao contrário de deixar para alguém específico, ele diz assim, que ele colocou Easter eggs, ele colocou pistas ao longo nesse grande espaço virtual e quem conseguir achar o troféu principal, quem conseguir passar por todas as etapas e achar esse lance principal, vai ser o herdeiro dele e vai herdar tudo. E aí começa uma grande busca por esse, que vão anos, todo mundo tentando achar esse segredo para conseguir, enfim, herdar essa grana toda, herdar esse império, né? E esse cara, ele fez, enfim, ele é muito rico, ele é poder rico, mas ele quis deixar esse espaço livre, né, para todos. E agora você tem grandes corporações tentando tomar esse espaço para, enfim, para monetizar de forma mais otimizada, né, esse espaço que foi criado pelo grande cientista, pelo cara que morreu. E aí a gente vai acompanhar um menino, né, que é um garoto jovem, entrando nesse espaço, tentando descobrir num estilo meio videogame, assim, tentando descobrir enfim, as pistas para chegar a esse prêmio. Que eu não curti. Bem, o cara que criou tudo, ele era ficcionado sobre os anos 80. Então ele cresceu nos anos 80, foi um nerd dos anos 80 que desenvolveu esse espaço. Então ele vai falando, ao longo do livro, ele vai falando como que seria um futuro alternativo em que como se hoje a gente tivesse esse super espaço virtual. Todas as pistas dele eram em função das coisas que ele amava, né, das coisas que ele mais gostava, que eram tudo dos anos 80. Então a gente vai ver as pistas principais, existe todo um culto. Faz sentido na estrutura da história, em que todo mundo que está tentando buscar esse prêmio tem que saber muito sobre os anos 80 para conseguir entender, mesmo que seja num futuro. Eu gosto dos anos 80. Eu curti música, tem uma série de coisas dos anos 80, filmes, tem uma série de coisas legais. E eu sou a última pessoa do mundo a falar que eu não gosto dos anos 80, mas, cara, era muito anos 80. Era assim, tava uma coisa assim, era o tempo inteiro.
Um One Up, assim, tipo, só jogando coisas ao vivo, só referências dos anos 80. Que, tipo, tá, eu já entendi que você gosta dos anos 80, não precisa ficar jogando na minha cara os anos 80 o tempo inteiro. Assim, eu terminei esse livro é, querendo não saber dos anos 80 por um bom tempo. Porque é uma encheção de saco. Eu detestei, assim, me irritou profundamente. E a única razão que eu não parei de ler foi o Will Wheaton, o ator, porque ele fez a narração desse livro. Eu peguei esse livro porque eu estava buscando, vamos ver narrações bacanas, né? Que bons narradores eu geralmente eu escuto não ficção, eu tava com vontade de ouvir ficção, vamos buscar narradores bons, e várias pessoas falando dessa narração do Bill Wheaton, e gostei muito, assim, uma narração fantástica que deu vontade de seguir ouvindo. Então, terminei esse livro por conta do Bill Wheaton, e foi por causa dele que eu não dei uma estrela, que eu dei duas. Assim, eu realmente não gostei. Mas assim, uma pessoa que goste muito de videogame, que não é meu caso, talvez curta mais os aspectos de videogame da estrutura do livro, que pra mim foi tipo, ok. E que seja o suficiente para não gostar, para aliviar o lance dos anos 80, porque assim, um saco, um pé no saco. Tipo, ai, gente, lá vem de novo essas referências infernais em tempo inteiro. A comida dos anos 80, espaço dos anos 80. Tipo assim, pra mim ficou, sabe aquela vibe de livro hot, livro de picante, assim? Porque é tipo só sexo, 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 sexo. E aí você lê uma cena, ai, que bonitinha. Aí você escuta a cena, que legal. Na terceira cena, assim, eu já entendi que o cara é gostoso. Não precisa ficar me repetindo o tempo inteiro. E aí você vai vendo, é uma cena de sexo, atrás de cena de sexo, tipo, perdeu a graça. Enfim, pra mim, eu fico assim, cara, eu já entendi, não precisa ficar desenhando pra mim o negócio do cara, eu já entendi. Né? É a mesma coisa, eu já entendi que os anos 80 é importante nessa história. Vira uma coisa desconexa, fica uma coisa só pra mostrar, só pra exibir. Igual pornô, tipo, não tem emoção, não tem nada, é só exibição daquilo, uma coisa gratuita. Não gostei, não curti, é um livro super popular, um monte de gente ama esse livro. Enfim, se você gostou, tudo bem, mas esses são os meus motivos para não ter gostado de Ready Player One. O próximo que eu ouvi foi o Daisy Jones and the Six, em português, com o mesmo título, da Taylor Jenkins. Taylor Jenkins Reid, autora, super popular, com vários livros de sucesso dos Booktube e BookTok da vida. E esse eu peguei porque vários comentários elogiando a produção de audiobook. Enfim, como eu disse, eu estava buscando audiobooks com produções interessantes e boas narrações, e a galera falando que é excelente produção, e de fato um audiobook super bem produzido. A gente acompanha a história dessa banda que não existiu de fato, teria sido uma banda de sucesso nos anos 80, formado pela Daisy Jones e 6 componentes de uma outra banda, né? São The Six. The Six seria uma outra banda com 6 pessoas, e eles dois teriam se encontrado, a Daisy Jones, uma cantora, com The Six, para se transformar numa banda. Eles gravaram um disco, esse disco foi de grande sucesso, mas eles se separaram e nunca produziram nada juntos de novo. Então, assim, é uma história de uma banda fictícia, aparentemente, segundo as más línguas, inspirado nas histórias do Fleetwood Mac, uma banda real, mas enfim, ninguém que eu saiba não foi comprovado isso, mas a gente vai ouvir. É um livro construído em formato história oral, em que a gente está ouvindo depoimentos desses integrantes, né, da Daisy, dos 6 componentes, do produtor, de pessoas que conheciam a banda, e eles estão todos falando da banda, do que aconteceu, e aí a gente vai tentar descobrir, né, seria um livro documental sobre o que teria acontecido com essa banda imaginária. E o audiobook é produzido com vários atores encarnando esses personagens. Então você tem um monte de atores fazendo a voz. Um faz a voz da Daisy. Então é como se você estivesse ouvindo um documentário. Esse livro virou série de TV, eu acho que da Apple TV, não tenho certeza. Mas eu não assisti ainda. Eu queria ouvir o livro antes de assistir.
E todo mundo fala que é um livro para se ouvir, que a melhor experiência desse livro é ouvindo. Enfim, vamos ouvir. Gostei, foi um livro interessante. Não, não achei, assim, tipo, para mim é um livro ok. Para mim, 3 estrelas é um livro legal, curti, foi bom. Não achei nada fantástico, é uma história de pessoas que se reuniram para gravar um disco. E aí você tem todas as intrigas de pessoas trabalhando juntas, em que você tem romances e paixões e coisas acontecendo. Ah, gostei. Não, assim, pra você ter uma ideia, eu nem lembro direito assim, do porquê que eu gostei. Assim, foi um livro legal, foi um livro bacana e que definitivamente valeu as minhas. Eu ouvi muito rapidamente, do tipo assim, eu tô ouvindo, eu acho que eu devia estar indo dormir, aí você quer ouvir mais um pouquinho, sabe? Foi ah, uma escuta interessante, foi uma escuta legal. Os próximos livros foram todos de Clube do Livro, começando com o Estante que Fala. Eu li o Vilão Iniciante, de John Scalzi, foi o Meet the New Boss, né? Conheço o novo patrão. Foi divertidíssimo. Não é um livro perfeito, não foi um livro 5 estrelas, definitivamente, mas valeu. Super, eu dei muita risada, não estava esperando rir tanto com esse livro. A gente tem a história de um cara que tá passando uma situação assim, tava ruim mesmo, sabe? O pai morreu, a esposa largou dele, ele perdeu o emprego, é aquela vida desgramenta. E aí um tio morre. E o tio é um vilão, a profissão do tio é vilão. Ele tem tipo, uns estacionamentos, assim, tem umas garagens, é o trabalho de fachada, né? O negócio de fachada, mas ele ganha grana mesmo como sendo vilão. Mas, Cláudio, o que significa ser vilão? Tem que ler o livro para saber, enfim, faz parte da história, entender como que funciona esse sistema de vilania, né? E aí esse rapaz, ele vai ser o herdeiro do tio se ele fizer algumas coisas para ele durante o funeral, e ele acaba se envolvendo nesse negócio do tio. E aí a gente vai ter coisas absurdas, é ficção científica, porque, enfim, a gente tem uma série de coisas que acontecem porque a ciência foi usada para modificar animais e tal, e para criar uma coisa meio James Bond, Missão Impossível, tem umas coisas meio absurdas acontecendo, assim, tipo, de super tecnologia, mas é muito divertido, assim, vocês estão vendo aqui, você tem um gatos é, de fato tem um papel importante. Inclusive, para quem está fazendo a encruzilhada do livro, o desafio do encruzilhada do livro, eu usei esse aqui pro capa com um bicho favorito, porque a gente tem um bicho aqui, um gatinho, e a gente vai ver gatinhos e a gente vai ver outras coisas muito legais no livro também. Então, assim, como dizem os meninos, é um livro farofão, não tem nada sério aqui, exceto tem algumas críticas ao mundo corporativo que são bem interessantes, assim, bem ácidas, bem específicas, bem legais, mas é um livro divertidíssimo e eu curti muito. Eu recomendo para quem quer ler uma coisa assim, sem compromissos, só para, sabe, limpar a cabeça, tá estressado, quer ler uma coisa meio abobada, assim, legal, o Vilão Iniciante foi um livro legal. Daí eu li o livro pro Exu ler, né, que foi o Cabeça do Santo, tá aqui, eu li em formato digital, não tenho acesso, para mim é difícil ter acesso a cópias de livros em língua portuguesa, então geralmente realmente é só em cópia eletrônica. Da Socorro Acioli, foi o livro que o pessoal do Exu Lê escolheu para ler em janeiro. Gostei, é um livro. A gente viaja ao Nordeste, né, do Brasil, e a gente tem esse menino que a mãe morreu, ele tá indo fazer alguma coisa que a gente não posso falar para não dar spoiler, e ele acha tem uma cabeça de um Santo Antônio. Tem uma estátua do Santo Antônio, mas a cabeça do Santo Antônio não tá na estátua, tá no chão. E esse menino começa a morar dentro dessa cabeça e coisas fantásticas. A gente já não realiza um fantástico. Em que coisas começam a acontecer dentro dessa cabeça e que são relativas a Santo Antônio, a coisas casamenteiras. Então a gente vai ter reflexões sobre família, relação, pobreza, amor naquela
situação social desgramenta, enfim, e tem coisas mágicas acontecendo. Foi um livro bacana, um livro legal. No clube, a gente não teve a conversa ainda sobre esse livro, inclusive quem quiser participar, quem quiser ler e participar, eu vou deixar o link para o Ler, dá tempo ainda. A gente vai se reunir para conversar sobre esse livro no final de fevereiro. E foi um livro legal. Assim, no clube, pelo que eu já vi, tem gente que amou, que colocou como um dos livros favoritos da vida deles. Eu não tive essa relação tão intensa com esse livro, até porque, enfim, algumas referências não me tocaram no meu coração, aparentemente tocou o coração de muita gente. Mas, de fato, um livro excelente que vale todo o sucesso, que está traduzido para vários idiomas, inclusive, e é um livro que faz sucesso pelo mundo afora, A Cabeça do Sam. Estava terminando, eu li então aqui a The Night of Baba Yaga, de Akira Otani, não está disponível em português, A Noite de Baba Yaga, uma história japonesa. Eu participo de um clube do livro de uma livraria local aqui, a Argo, que é um clube do livro de literatura japonesa, e esse aqui foi um livro que foi ok, foi legal, foi legal. Assim, eu tive um relacionamento. Não é necessariamente um universo que mais me apetece. A gente acompanha a história dessa moça que tem. Que sabe lutar. Ela conhece artes marciais, mas na verdade não é bem artes marciais, ela sabe lutar. Ela vai entrar num debate sobre isso ser arte marcial ou não. Ela entra, eu tô confundindo os livros. Ela é presa por esses caras da Yakuza e eles não, só que eles decidem não matá-la porque ela bate nos caras e porque ela vai ser designada como a protetora, como chama? O bodyguard, como a tipo agente de segurança dessa moça que é a filha do chefe da Yakuza, que é uma princesinha, né? Tipo, ninguém encosta nela. E ela vai ter que dirigir essa moça pra cima e pra baixo. E aí ela vai, e assim, essa menina é toda, ela se veste de uma forma toda, assim, clássica, meio antiquada até, e ela tem uma série de preconceitos por essa menina, porque essa menina é esquisita, assim, e trata ela mal, só que ela vai se envolvendo com essa moça e ela vai começando a entender e um relacionamento começa a se formar entre elas e ela se transforma, ela fica protetora, assim, ela quer proteger, ela passa a de fato querer proteger e ela começa a ver que em volta dela a violência vai atingir essa moça, eventualmente, né? E o instinto de proteção dela é muito forte. A gente vai ver logo no início, tem umas coisas que acontecem que mostra como que ela tem esse lance de proteger fracos e oprimidos, sabe? Que é um livro, assim, a gente pode ver aqui na capa, a gente tem sangue, e aí, o livro é mega violento. É uma coisa que rola um lance, uma vibe que parece que você está lendo em texto aquelas comics de violência japonesa. Algumas críticas dizem que esse livro é a Yakuza encontra Thelma e Louise, porque você tem essas duas personagens e essa relação se desenvolve entre elas. Enfim, é um livro queer também, sobre sexualidades diferentes, e manifestações diferentes de gênero, de sexualidade e formas alternativas de amor. E é um livro interessante. Eu acho que eu não li nada parecido. Amei, apaixonei, não, mas valeu a pena ler, foi um livro interessante. Daí, finalmente, eu li, junto com os meninos do Estante que Fala também, numa leitura coletiva, o Pop War, em português é A Guerra da Papoula, o livro da R.F. Kuang, é uma trilogia em que a gente acompanha essa menina, é fantasia, a gente tá num registro aqui de pura fantasia, inspirada na China, na história chinesa, mas enfim, né, a gente tem pessoas que fazem sair fogo da mão, você tem uma coisa meio bruxa, uma coisa meio realmente de poderes mágicos. A gente está acompanhando a história dessa moça, que é uma menina, que pobre de maré, só que ela é esperta, ela gosta ela aprende as coisas rápido, ela consegue dar um jeito de estudar, e ela
o fogo bate nela, assim, quando ela, né, a água sobe, quando ela vê que ela foi prometida, né? Ela tá sendo criada por essa mulher, porque ela é órfã, e essa mulher vai, tipo, vender ela pra um cara em casamento, né? Então ela tá prometida de casamento com esse homem muito mais velho que ela, e ela vê que a forma de escapar é estudando, ela consegue estudar, e o livro começa com ela estudando e conseguindo entrar para essa academia de formação, tipo uma academia militar, em que você vai aprender a lutar para esse império, né? Você vai, e é tipo é a maior escola, a escola da elite daquele império, e ela consegue, né, contra tudo de uma forma inesperada, assim, porque enfim, ninguém esperava uma menina pobre sem recursos conseguir entrar nesse lugar. Tipo, ela foi estudar na Harvard, assim, sabe, desse mundo fantástico. E ela vai descobrir que ela tem umas origens assim diferentes e tal. Ela vai ao longo, ela vai descobrindo os poderes dela. E ela é fumeta, assim, ela é danada, ela consegue fazer umas coisas. E aí a gente vai acompanhar nesse livro a vida dela na academia e o princípio de uma guerra, né, que é a Guerra das Papoulas. E o papel dela nessa guerra e o processo dela de descoberta da mágica. Tem umas coisas que eu fiquei meio assim, não gostei disso, não gostei daquilo, mas eu seria boba eu seria mentira de dizer que isso afetou a forma como eu gostei do livro, porque eu me diverti imensamente, eu li muito rápido. Foi um outro que eu comecei, na verdade, a ouvir em audiobook também, mas eu ouvi muito audiobook, eu tava realmente assim, eu comecei a me cansar que eu não tava conseguindo me focar em nada, mas eu peguei esse porque é uma boa narradora, e a narradora é maravilhosa, sensacional, a narradora do audiobook. Ela faz as vozes, ela dá intensidade, ela realmente interpreta todos os personagens. É só uma narradora, mas com muita interpretação, sabe? Mas nos finalmente eu tava tão empolgada e como vocês devem imaginar, eu sou uma pessoa que lê rápido. Eu não tô tentando ler rápido, não tô fazendo leitura dinâmica nem nada disso, mas o meu natural é uma leitura rápida, e eu comecei a ficar agoniada, porque aquela narração calma, tranquila, com um passo, eu falei assim, eu preciso saber o que vai acontecer. Aí eu larguei mão do audiobook e terminei em papel. E assim, bonzão, muito curti. É um livro de sucesso e dá para entender por que a Earth Kwang fez tanto sucesso com esse livro, porque é muito legal, é muito, muito divertido. Tem violência pra caramba, tem umas coisas meio esquisitas, tem umas coisas meio sem pé sem cabeça, mas tipo, licença poética, porque foi muito legal. Curti The Pop War, a Guerra da Pop War. Daí vamos lá então para os livros que eu pretendo ler em fevereiro rapidamente. Emendando com a Guerra da Papoula, eu quero ler o segundo da trilogia, que é A República do Dragão, que é a continuação da história que eu li da R.F. Kuang, né? A continuação da Guerra da Papoula. A gente tem A República do Dragão, é o segundo livro. Colocando aqui no meu TBR, né? Coisas que eu vou ler. Eu tô lendo O Senhor das Moscas, que é pro Clube do Livro do Estante que Fala, do William Goldman. É um livro. Eu consegui achar a capa mais feia que tem. Capinha bem sem vergonha, né? É da Pinguim ainda. Mas é um livro curto e eu comecei e tá bom. Esse aqui é pro Exulê, a Biblioteca do Censor de Livro. Foi a escolha da Ju, da Botaina essa, e a galera já começou a ler, e eu não sei ainda se estão gostando ou não, mas eu pretendo começar a ler essa semana ainda. E tem um outro que eu vou ler pro trabalho. A gente tem um clube de livro, eu participo de um clube de livros sobre a privacidade de dados, e esse aqui é o Império da AI, né? Os Sonhos e Pesadelos na OpenAI, de Sam Altman, um livro da Karen Howe, é um catatãozão. É um tijolão, e esse aqui eu vou ler aos pouquinhos, mas eu começo a ler agora em fevereiro. E para terminar, vou mostrar para vocês 3 livros que entraram na minha biblioteca nesse mês de janeiro. Um para mesmo clube, eu não vou ler em fevereiro porque essa leitura é para março, mas eu vou começar a ler ele agora, que é aquela, eu falei que eu participo do meu clube do livro de literatura japonesa. Esse aqui é o próximo que a gente vai ler, The Memory Police, não sei se tem em português, se tiver eu vou colocar o título aqui, de Yoko Ogawa. Aparentemente tem a polícia quer garantir que as coisas esquecidas continuem esquecidas, e os personagens principais vão usar a escrita como forma de resistência. Parece ser muito bom e eu tô animada. É um livro bonito, cara.
Esse aqui eu ganhei da editora, o Bury the Sea, é um da Mona Tawari, que é um livro de fantasia, e esse aqui eu tô animada para ler. Olha que capa bonita, né? Então esse aqui eu tenho que ler, eu acho que para abril é o lançamento. Mas eu quero ler em breve, porque eu dei uma olhadinha assim e parece ser bem bom mesmo. Editores, quiserem me mandar livro para ler, o meu e-mail vai estar aqui na tela. E finalmente esse aqui eu comprei porque assim, eu não sei quando é que eu vou ler, quando é que eu vou ter tempo para ler. Mas eu falei assim, eu não posso dizer que não. Esse aqui é um livro assinado da Arundhati Roy, Mother Mary Comes to Me, que é a autora do Deus das Pequenas Coisas. Então ela lançou essa memória que tá todo mundo falando que é maravilhoso. Todos os booktubers que eu sigo, que eu adoro, falam que é simplesmente uma delícia de ler. E aqui eu tenho a assinatura da nossa autora. E aí você fez, eu vou ter que comprar. Bem, e é isso. Aqui minha pilha, que não para de subir. Eu queria só deixar um comentário também. A Encruzilhada dos Livros está ganhando muitos seguidores recentemente. A gente tá chegando nos 2.000. E eu comecei fazendo isso aqui achando que se eu falasse para 100 pessoas, assim, ia ser excelente. E tô muito feliz de ver que, uau, as pessoas estão participando, escutando, deixando comentários. Então, só queria dizer que eu agradeço muito. Eu tô vendo vocês participando, tô vendo vocês assinando e meu coração se esquenta cada vez que eu vejo e eu quero agradecer muito a vocês que participam, assinam. Se você está escutando e puder assinar, já ajuda. Enfim, aí o YouTube entende que é para mostrar para mais pessoas. E só dizer que realmente eu sei que você está usando o seu tempo para me ouvir. Se você ficou aqui me ouvindo até agora, muito obrigada. Eu aprecio muitíssimo a sua atenção. Mas muito, muito obrigada e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.